porque então, a trilha é tipo como quando na vida que a gente deve dar esse tempo, hein? Entendeu? Insistir no emprego, numa carreira que não está feliz, ou jogar tudo pro alto e arriscar o novo, o imprevisível, sair de cena, apagar os holofotes. Bora bater um papo sobre isso? Olha só, aqui eu recebo o psicólogo Alexandre Brito. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Mais uma vez, uma boa tarde. Quando que a gente imaginaria, né, que o Whindersson Nunes, que faz sucesso na TV, na internet, está no auge, né? Ele alcançou tudo isso e relatou que não está se sentindo feliz. O que faz isso acontecer, essa conquista, mas ao mesmo tempo não está atendendo a expectativa? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. E olha só, isso é muito interessante quando a gente vê o caso do Whindersson Nunes, que a gente tem uma espécie de modelo de felicidade hoje, que a gente acredita que a gente é feliz de acordo com o que a gente tem. Então, assim, você vai encontrar a felicidade com a fama, com a prosperidade e com ter dinheiro, por exemplo. Mas a gente percebe, e ele testemunha isso muito claramente, que a felicidade ela não tem relação necessariamente com isso, com esse modelo. Sabe, Roberta, a felicidade ela rima muito mais com a simplicidade. E às vezes, diante da simplicidade, você acaba não percebendo os valores da vida, acaba fazendo com que as coisas percam sentido. Quando você, por exemplo, que nem ele, estava num ritmo mais agitado, mais acumulador, né, ganhando fortunas, e nem sempre estava disposto, talvez, a gente nem sempre está disposto a perceber pequenas coisas que produzem sentido em nós. Ou seja, você vê a vida passar, mas não vê a vida, mas não vive a vida. Então você fica vendo ela passando, você não está aproveitando, enquanto você não está vivendo. Então você vai perdendo muito do que você poderia ter. E a felicidade também, Roberta, ela não tem relação com o que você tem, mas com o que você é, com o que você se torna. A palavra felicidade muitas vezes tem relação com um reencontro. E sabe com o que você se reencontra? Com você mesma. Olha. Então a felicidade ela não tem necessariamente relação então com a posse. Então ela não tem uma relação com uma fórmula que você pode ter a partir de um objeto de consumo, mas justamente essa relação que você tem com você mesmo. E o Whindersson Nunes, que tempo que ele consegue ter para isso com a fama que ele tem? Porque a fama também não é sinônimo de felicidade, pelo contrário. E não é de hoje, né, que ele vem relatando problemas com depressão, teve uma época que ele deu uma pausa e retomou, né? E como que a gente consegue, então, potencializar a felicidade nas pequenas coisas, nas coisas simples da vida? Essa exigência que a gente faz de nós mesmos, muitas vezes para ter um sucesso em busca da felicidade, a gente encontra tudo, menos a felicidade, você encontra a ansiedade. Então muitas vezes dá um tempo, você perceber que você talvez se afastou de você mesmo, como disse, desse reencontro consigo. E olha bem, o sucesso, no caso dele, o sucesso ele é algo que é difícil você conseguir compartilhar com outras pessoas e outras pessoas dizerem comigo também, eu vivi isso, eu sei como é, porque a gente não sabe como é. É difícil você, diante do sucesso, compartilhá-lo. É uma experiência um pouco solitária. Então você começa aqui no Fala Espírito Santo, tem o seu sucesso, o Whindersson tem o seu sucesso, a gente vai tendo o nosso sucesso profissional e por um lado, a palavra sucesso inclusive tem a ver com sucedere, o latim que significa, sabe o quê? Destacar, cair. E você se destaca de quem? Do grupo, da vida que você levava antes. E tem uma certa solidão. Lidar com essa solidão, você se aproximar dela, lidar com ela de um modo menos triste, porque a gente sempre acha que solidão é um fracasso pessoal e não é. Às vezes também a gente pode ter esse tempo pra gente. E às vezes a fama tira a privacidade. E o Whindersson teve também essa experiência, né? Então, pensar no sucesso como algo um pouco solitário, que você tem que lidar com isso, tem que ser algo ativo. E estar disposto para as pequenas coisas da vida é fundamental. Por isso que é importante, Roberta, cuidar da saúde mental. Com certeza. E olha só, a gente vai convidar agora a Bruna Denadai. Ela vai participar com a gente pela internet. Ela não estava feliz e até chegou a largar o emprego, é isso, Bruna? Ei, boa tarde. Boa tarde. Bom, Tudo jóia. eu queria agradecer o convite, né? Porque, assim, é um assunto que eu estou vivendo esse momento, né? De indecisões na minha vida. Eu quase já cheguei ao meu emprego algumas vezes por ter esse medo de achar que não está fazendo certo, de ter muitas coisas na cabeça, igual hoje eu sou servidora pública, sou influenciadora digital,
faço uma pós-graduação de marketing. Então, assim, o que eu sou, afinal, né? Às vezes eu fico me perguntando, são tantas coisas, né, que eu acabo esquecendo de cuidar da minha saúde mental, que às vezes eu me pego, assim, pensando, o que eu estou fazendo, né? Será que eu devo parar com o Instagram? Será que eu devo parar de influenciar as pessoas? Porque eu estou comigo mesmo, né? Às vezes eu fico... Oi? Quando você ouve a história, né, do que a gente está contando aqui do Whindersson Nunes, você se identifica? Com certeza. Sim, eu acho que numa proporção diferente, mas eu entendo porque hoje é complicado, né? Porque não vai dar para todo mundo e é difícil porque a gente fica com a cabeça o dia inteiro pensando como fazer conteúdo, de como lidar com as pessoas, e a gente acaba esquecendo de cuidar da gente, né? Eu, por exemplo, faço tratamento. A nossa ligação tá um pouquinho picotada. Vamos ver se você consegue melhorar, de repente, o local onde você está, para melhorar um pouquinho a conexão. Enquanto isso, eu vou voltar aqui no estúdio para conversar com o Alexandre Brito, porque o que acontece? O Whindersson Nunes é um famoso, né, que ele tem a reserva financeira dele. E também acontece isso na nossa vida de nós pobres mortais. Muitas das vezes a gente precisa trocar o pneu com o carro andando, né? Como é que a gente faz nessas horas? Tem gente que não pode largar o emprego, às vezes está numa fase que não está feliz, que não está bem, mas não dá para largar o emprego porque precisa pagar as contas. O Whindersson, os outros famosos conseguem, mas a gente não. Como é que a gente faz para conciliar isso, Alexandre? Porque você vai tentando conciliar, porque... Veja bem, dependendo, se é o ambiente de trabalho que te adoece, olha só, não é possível você se restaurar onde te adoeceu. Aí a gente entra numa dificuldade muito grande. Então você tem não que identificar isso? Isso. Se é o ambiente de trabalho que está te adoecendo, está ferindo a sua dignidade, atrapalhando a sua felicidade, com certeza você vai ter dificuldade de se recuperar, restaurar a sua saúde no ambiente que te adoece. Então isso é uma questão muito importante a ser considerada. Criar estratégias, tentar perceber se tem relação com a cultura do ambiente de trabalho, se você pode levar isso para uma chefia imediata, se você pode desenvolver estratégias em casa, talvez por um tempo ter alguém que vá te suprir, te cobrir por um tempo enquanto você talvez procura um novo trabalho. Então é fundamental a gente ver também que a reserva de emergência é importante nesse momento, caso não tenha, nunca é tarde para começar, mas a prioridade é sempre a saúde mental. Ó, a gente tem uma participação aqui, eu não vou ler os nomes, para a gente preservar também, né, a pessoa. Ela fala que não estou feliz no meu serviço, estou deprimida e angustiada com o serviço e também no casamento. O que fazer? Só tenho vontade de chorar, muito desânimo. Isso pode ser depressão? Ela está perguntando. Olha, isso pode ser até um pedido de ajuda. E um tratamento psicológico pode ser muito importante, pode ser algo que venha a somar, a agregar, a contribuir para que você tome decisões, a que você veja, inclusive, Roberta, a mesma coisa de um outro jeito. Às vezes a gente vive o mesmo trabalho, a mesma relação, passa pelos mesmos ambientes e a gente pode produzir um novo sentido para aquilo que a gente vive de modo repetitivo até. Então, é importante que cuide da saúde mental, tanto para trabalho quanto para relacionamento, e você pode ter experiência de procurar uma ajuda profissional, não precisa ser uma experiência solitária. E esse profissional pode ajudar a que você tome a sua decisão de uma forma mais segura. Ó, tem mais participações aqui. A Michele, não vou ler sobrenome, ela fala que saiu de um emprego que fazia mal, deu até crise de ansiedade e até hoje ela não está bem. E aí, era o emprego que realmente fazia mal para ela, será? Que ela saiu e até hoje ela não está bem? Roberta, às vezes, sabe o que acontece? Existem empregos que geram, sabe quais sintomas? Sintomas pós-guerra. Alguns diagnósticos, a gente encontra sintomas e sinais de pessoas que saem de um determinado trabalho que são encontrados em sintomas pós-guerra. Veja bem como é grave a situação. Então pode ser sim que seja um trauma que não foi elaborado, que ela ainda carrega, que ela ainda não conseguiu criar novo sentido, talvez ter novas forças para uma nova oportunidade, enfim. Mas pode ser sim, ainda que seja um emprego que talvez por questões de assédio moral ou por insalubridade, enfim, periculosidade, às vezes existem alguns empregos que podem causar isso
E é fundamental que a gente se cuide para que isso não se repita. E olha só, gente, dá uma pausa na carreira. No auge do sucesso, isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Vários famosos precisaram desacelerar o ritmo de trabalho para cuidar mais da saúde mental. Um grande exemplo é a atriz Camila Pitanga. Após presenciar a morte do seu colega de trabalho, o Domingos Montanher, durante as gravações de uma novela, a atriz decidiu dar um tempo, cuidar de si e só retornou aos trabalhos 3 anos depois, tá? A americana Simone Biles também deixou a final de ginástica feminina, isso nas Olimpíadas, gente. Para quê? Para cuidar da saúde mental. Detalhe, a gente está falando aí de uma atleta que foi 4 vezes medalhista de ouro nas Olimpíadas, viu? Vera Holtz, outro nome também, que é um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira, ficou um tempo afastada das telinhas para viajar e cuidar de si. Outro exemplo, olha aí, Isis Valverde, em 2013, ela chegou até a ser escalada para viver Maria Madalena na montagem Paixão de Cristo. Ela não conseguiu participar da peça teatral por conta do excesso de estresse, fadiga, acumulados ao longo de meses de intensos trabalhos. E aí, Alexandre, qual é a análise que a gente faz? Pessoas que estão assim, sabe, com aquela angústia dentro do peito, sabe, e querem saber qual é a pergunta que elas devem fazer se realmente é hora de dar uma pausa. A pergunta que tem que ser feita, Roberto, é uma pergunta que não é sem consequências. Veja bem, é uma pergunta que não é sem consequências. Agora, se faça essa pergunta, a vida que eu vivo hoje vale a pena ser vivida? Olha só, a vida que eu vivo hoje vale a pena ser vivida? Da forma como eu vivo, os relacionamentos que eu vivo, na intensidade, na velocidade que eu vivo, o que eu ganho, o que eu perco, o que eu sou, será que eu também não estou me perdendo nessas relações em que eu estou vivendo? Então, essa é uma pergunta que não é sem consequência, que nos faz tomar decisões. Muitas vezes a gente vive uma vida em nome do outro, em nome da expectativa. Muitas vezes uma atleta vive em nome da expectativa do país, da torcida, da família, mas não dela. E aí chega uma hora que você fala, tudo bem, e onde é que eu entro? Isso não é egoísmo, é cuidado de si. Veja bem, isso não é egoísmo, é cuidado de si. Então muitas vezes você para, mas você para sobreviver, para respirar, para ter fôlego, para continuar a ser quem você quer ser, e às vezes você não conseguiu, porque você está cumprindo o desejo que não é seu, o desejo do outro. Ou porque você está vivendo uma perda, um luto, e você precisa de um tempo também. Ó, a Edilma também participa com a gente, ela fala, boa tarde, Roberto, eu estou tratando minha depressão com cerâmica artesanal. Antes de conhecer a terapia, eu cheguei no fundo do poço, a cerâmica me ajudou a viver melhor. Olha aí, ela acabou encontrando uma atividade que deu prazer. Que bacana a gente ter o seu relato aqui, Edilma. Obrigada, viu? Edilma, ó, um beijo no seu coração. E para finalizar, Alexandre, de que forma que a família pode contribuir? A família é respeitando o desejo, respeitando o outro como ele é, respeitando o outro como ele quer ser. Às vezes você fala assim, você traz os caminhos, as expectativas, né? Vê o outro como você quer que ele seja. A família às vezes quer que o filho, a filha, o casal vê o outro como se fosse uma extensão de si. E não, você tem que ver o outro respeitando o quê? A liberdade. Só com liberdade, Roberta, é capaz de a gente chegar perto da felicidade. Veja bem, só oferecendo a liberdade é capaz de a gente chegar perto da felicidade. Então, se você quer a felicidade do outro, sabe o que você vai dar para o outro? Liberdade. Liberdade. Maravilha. Uma aula sempre aqui pra gente no Fala Espírito Santo, cuidando da saúde mental também dos nossos telespectadores, né? Às vezes um conselho que ele falou aqui, absorveu e já vai mudar seu dia. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigado, Roberta. Tchau, tchau. Certo? E um beijo também pra Bruna Denadai. Espero que a entrevista aqui, Bruna, tenha servido também para você refletir um pouquinho sobre sua vida. Beijo no seu coração.